Bom dia, aqui é o professor Felipe. Nós vamos ter mais uma aula de espanhol. Como eu falei pra vocês na última videoaula, na verdade, no Google Meet, eu falei que ia falar sobre esse assunto mais uma vez, porque eu vi que muita gente ficou com dificuldade de entender o que eu tava dizendo, de entender o conteúdo. Pediram pra eu deixar o PDF do slide, né? O slide lá no Classroom, ou passar o slide para vocês conseguirem ler de novo. Então, eu vou falar aqui nessa aula mais um pouco sobre a questão de interpretação textual, porque a interpretação textual vocês vão precisar não só na escola, mas também no Enem, para poder fazer a prova. Interpretação textual você vai adquirindo com o tempo. Todas essas palavras que vocês vão aprendendo, vocês vão adicionando ao vocabulário de vocês, e quando vocês vão lendo, começando no segundo e indo até o terceiro, e do terceiro pro Enem, vocês vão conseguir ver mais palavras, mais vocabulário e conseguir ler as frases com mais facilidade. A primeira parte vai ser de literatura, vai ser de interpretação textual, desculpa, e a segunda parte vai ser sobre gramática. A primeira parte vai ser bem rápida, porque é só interpretação textual, a gente vai ler, traduzir, falar uma coisa ou outra, mas o foco dessa aula é a gramática, que é o que vocês ficaram com mais dúvidas e mais preocupação. Então vamos falar de novo, explicar de novo. E aí esse slide vai estar no Classroom de vocês, caso vocês precisem e continuem com dúvida. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais só para relembrar. E é isso, qualquer coisa falem comigo no WhatsApp que a gente se resolve. Aqui para começar, las profesiones e sitios de trabajo, que são as questões de interpretação textual que eu disse para vocês, como perguntar informações profissionais de alguém. Bem simples. Aqui são 4 frases. As 4 primeiras frases são formais e as 4 últimas frases são informais. Como que você vai saber que uma frase é formal ou informal? Todas as frases formais, elas vão ter a palavra usted, que vocês estão vendo aí, e marcado com entre esqueci o nome. Colchetes não, entre... Vocês estão vendo marcado aí a palavra. Quando eu lembrar o que eu quero dizer, eu falo pra vocês. Então, essa palavra usted quer dizer senhor ou senhora. Então, sempre que você tiver essa palavra na sua frase, ela vai ser uma frase formal. E sempre que não tiver essa palavra, tiver tu no caso, vai ser informal. Entre parênteses, lembrei. Tá entre parênteses aí, ó. Usted na primeira frase e tu entre parênteses na quinta frase, desculpa. Então, sempre que você vê a palavra usted ou ustedes, que é o plural de usted, é senhores, senhores, senhores e senhoras. Então, isso vai transformar a frase em formal. Ou se tiver tu entre parênteses, vai ser informal. E as frases falam: a que se dedica usted? O que o senhor faz? Qual é sua profissão? E aqui ele não colocou o usted, porque o su também faz essa questão de ser formal. Nesse contexto, porque é como se fossem duas frases juntas. A que se dedica usted e qual é sua profissão? No que o senhor faz e qual é a sua profissão? Por exemplo, minha profissão é ser professor. E o que eu faço nessa minha profissão? Eu dou aula, eu tiro dúvidas, esse tipo de coisa. Que hace usted é o que o senhor faz. Em que trabalha usted? É com o que o senhor trabalha. Ou com o que a senhora trabalha. E agora as informais. A que te dedicas tu? Que é o que você faz. Qual é tu profissão? Que é qual é a sua profissão. Que hace usted? Que é o que você faz. E em que trabalhas tu? Que é com o que você trabalha. Essas são frases bem simples, só para você perguntar. É como se fossem as nossas frases primordiais. Dizer obrigado, tchau, o que você faz, que horas são. Essas são as frases principais das profissões, de como perguntar sobre profissões, sobre o que a pessoa faz, como que a pessoa faz e por aí vai.
Aqui são os exemplos, né, de profissões. E aí a primeira profissão é el maestro e la maestra. Maestro e maestra são para professores de escola, ensino fundamental, ensino médio, creche, todos os tipos de professores. De curso de línguas, todos esses são maestros ou maestras. Agora, os professores de faculdade são chamados de professores em si. Professor, só que com um S só. Esse professor que está escrito aqui do lado direito está com 2 S porque a tradução para o português. No português nós temos 2 S. No espanhol nós não temos. Então, el médico, la médica, que é médico e médica. E aí aqui, esse el, L, que está na frente, e o la, LA, que está depois, eles são os artigos masculinos e femininos. O médico, a médica. Então, el maestro, la maestra, el médico, la médica. El cantante, la cantante, que é cantor e cantora. El panadeiro, que é o padeiro. El vendedor, la vendedora, que é o vendedor e a vendedora. El juez e la jueza, que é o juiz e a juíza. El periodista e la periodista, que é o jornalista. El albañil, que é o pedreiro. El eletricista, el peluqueiro ou la peluqueira, que é o cabeleireiro ou cabeleireira. El conductor e la conductora, que é motorista, serve para os dois, né? Porque aqui no português a única diferença é o artigo inicial. Por exemplo, o motorista e la motorista. Lá também no espanhol é assim, el conductor e la conductora. Só que tem essa diferençazinha no final. Conductor para o masculino e conductora para o feminino. No português é só motorista, que vai para os dois. El empresário, la modelo, que poderia ser el modelo, que é modelo. El cozinheiro e la cozinheira, cozinheiro e cozinheira. Essas são algumas das profissões, né, que vocês estão vendo aí, umas profissões básicas. É como se fossem umas mais conhecidas, digamos assim. Então, caso vocês queiram procurar por mais profissões também, podem procurar, fiquem à vontade. Devem procurar, inclusive, para vocês aumentarem mais ainda o vocabulário de vocês. Essa questão de interpretação textual bem simples, né? Bem introdutória. E agora nós vamos passar para o presente de subjuntivo. Ou seja, o presente de subjuntivo, a mesma coisa. Agora é a parte gramática. El presente de subjuntivo se utiliza em ocasiões como na forma de imperativo ou em orações subordinadas depois de determinadas expressões que indicam uma ação presente ou futura. Exemplos: me gustaría que Silvia viniera a verme. Sin embargo, no creo que pueda salir antes del trabajo para llegar a tiempo. Esses últimos dois aí são os dois exemplos. Em cima ele fala: o presente do subjuntivo se utiliza em ocasiões como uma forma de imperativo. E aí vocês podem ver, o imperativo está no primeiro exemplo. Me gustaría que Silvia viniera a verme. Ou seja, eu gostaria que a Silvia viesse me ver. A Silvia, vamos dar um exemplo. A Silvia é uma vendedora. Então, o chefe dela fala: preciso conversar com a Silvia. E aí ele fala pra alguém: eu gostaria que a Silvia viesse me ver. Ele já tá fazendo já tá dando uma ordem pra alguém, já é imperativo. Ele está mandando essa pessoa ir avisar a Silvia que ele precisa conversar com ela. E ao mesmo tempo ele está dando uma ordem para a Silvia, porque ele está dizendo que ela tem que visitar ele porque ele precisa conversar com ela. Então, primeiro exemplo é um imperativo. Imperativo é uma ordem que você precisa cumprir. Sin embargo, no creo que pueda salir antes del trabajo para llegar a tiempo. E aí, na segunda parte do parágrafo, ele fala: ou em orações subordinadas depois de determinadas expressões que indicam ação presente ou futura. Ou em orações subordinadas depois de determinadas expressões que indicam uma ação presente ou futura. Ou seja, além de ser um imperativo, também pode ser uma ação presente ou futura. E aí tem um segundo exemplo. Sin embargo, entretanto, não creio que possa sair antes do trabalho para chegar a tempo. Ele já está pensando, ele está falando: eu acho que eu não vou conseguir sair.
É o futuro. Ele já tá pensando no futuro. Ele tá sabendo que ele não vai conseguir sair do trabalho mais cedo para chegar a tempo no próximo compromisso que ele tem. Então, é uma ação futura. Então, também se encaixa. Assim como se fosse uma ação presente, também se encaixaria. Essa primeira parte bem simples, né? Nada de complicado. Agora, a segunda parte. E essa segunda parte eu marquei com essas cores depois da nossa videoaula, porque tiveram dúvidas com relação a isso. Então, eu deixei marcada por conta disso. Para usos del presente de subjuntivo. Para uma suposição negativa acerca de uma probabilidade presente ou futura. Ou seja, uma suposição negativa, ou seja, se é uma suposição negativa, é óbvio que tem um não na frase, uma negação negativa. Probabilidade presente ou futura, como eu já falei para vocês, a frase precisa estar no presente ou estar no futuro. E aí o exemplo é no, que é o não da negativa, que a gente já viu que tem que ter o não. Crer, mas crer, pensar, parecer ou considerar, que é o verbo. O verbo que você precisa. E o que? Ou seja, ali de rosa tá marcado, ó, não mais verbo mais que. É o que precisa ter na sua frase negativa do presente do subjuntivo. Obrigatoriamente, essa construção de frase precisa ter. Por exemplo, não creio que. Esse é o presente subjuntivo, na negativa. Vou sair mais cedo. Esse primeiro item é o correto. Tá marcado de verde. O segundo item é marcado de amarelo. Não creio. Vou sair mais cedo. Essa frase, ela não está errada. A construção dela não está errada. Essa frase está errada para o presente do subjuntivo. Não quer dizer que essa frase não exista no espanhol. Essa frase existe. Ela só não se aplica, só não se usa no presente do subjuntivo. Se você quisesse usá-la no presente do subjuntivo, precisaria ser não creio que vou sair mais cedo, como é o que está marcado de verde. O último exemplo. Não creio que ontem saí mais cedo. Esse exemplo, ele está marcado, tem o não creio que é o não mais o verbo mais o que, está correto. Mas ele está no passado, ontem. E o presente do subjuntivo, ele não trabalha com o passado. Ele só trabalha com presente e futuro. Então, nesse caso, essa frase está errada porque ela está no passado. Precisaria ser uma frase no presente. Não creio que vou sair mais cedo. Não creio que saí mais cedo. Não creio que estou saindo mais cedo. Presente e futuro. Essas duas estão corretas. Agora, no passado não pode, porque no presente do subjuntivo não se aplica o passado. Só o presente e o futuro. Então, esse verbo do meio, ele pode ser crer, pensar, parecer, considerar, qualquer verbo nessa construção. Não precisa só ser creio ou crer. O que precisa ter é essa construção do não mais que, mais verbo mais que. E aí, o exemplo embaixo. No creio que pueda salir antes del trabajo. Que era o mesmo exemplo do slide passado ali, ó. Esse slide está correto. E para finalizar, para certas condições hipotéticas, ou seja, condições imaginativas que não vão acontecer, ou consensuais, presentes ou futuras, para mediante expressões que, como. E aí você pode usar com essa construção que está aí embaixo, com esses exemplos também. Não é difícil essa parte, mas também não é fácil de você entender de primeira. Então, por isso que eu coloquei aqui, que vocês podem ver os exemplos, vocês podem ver o slide, fica mais fácil de compreender, ok? E aí eu não coloquei esses exemplos nessa atividade de agora, porque eu imaginei que vocês teriam alguma dúvida. Então, eu preferi colocar o vídeo primeiro
para depois colocar a atividade. Então, na próxima atividade vai ser sobre o presente subjuntivo, ok? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. A gente tira mais dúvidas, começa conteúdo novo, responde algumas atividades. Qualquer coisa me procurem pelo WhatsApp.